Olá, pessoal, tudo bem por aí? Pessoal, vamos a mais uma aula. Nós vamos falar um pouco mais sobre o trabalho de conclusão de curso. Então, nas últimas aulas, né, que nós tivemos aí, seja a aula síncrona, ou sejam as videoaulas que eu disponibilizei para vocês lá nas aulas assíncronas, eu falei um pouco sobre a construção, a escrita do projeto de pesquisa, né, do trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, eu comentei da importância da leitura, a importância da análise, a importância da interpretação, a importância de, ao você fazer essa leitura, ao você fazer essas anotações, de você sempre tomar o cuidado de dar o crédito a quem você está lendo, né, a quem você está estudando. Então, esse processo de referenciar, ou seja, você está dando crédito a quem fez aquele trabalho, né? Você está utilizando aquilo como uma referência para o seu trabalho. E outra coisa que eu comentei muito importante também é que, baseado nesses estudos, você consegue identificar ali questões que já foram respondidas, mas o bonito da pesquisa também é aquela coisa que você identifica que a partir de uma determinada questão que foi respondida, outras questões elas começam a surgir, né? Então, quer dizer, você tem aí uma infinidade de perguntas que começam a surgir para serem respondidas, e tudo isso tomando como base, obviamente, outros trabalhos. Eu havia comentado também da importância de vocês destacarem, né, aqueles autores considerados clássicos, né, onde a pesquisa iniciou determinado tema que você está trabalhando. Então, as primeiras pesquisas que foram realizadas sobre aquele tema, como que foi o processo de evolução desse tema durante o tempo, né? E aí você pega agora referências mais novas, né, os chamados trabalhos contemporâneos, e começa a fazer uma espécie de análise, né? Como que foi esse processo de evolução de todo o estudo que foi realizado sobre esse tema de o qual é do meu interesse, né, o qual eu estou trabalhando? E a partir de agora, quais as questões que ainda estão em aberto? Ou qual questão que eu pretendo responder e como que eu vou tentar chegar na solução desse problema? E aí, vocês já fizeram aí alguns trabalhinhos, né, em termos de fazer alguns fichamentos, fazer algumas anotações, e eu deixei também, assim, bem claro e falei da importância, né, de vocês fazerem essas anotações, a importância da organização. E agora, gente, para essa aula, nós vamos falar um pouco sobre a importância das referências e das citações, né? Porque se você está tomando um determinado trabalho como referência, você vai citar aquele trabalho em determinado ponto, né, do seu projeto, do seu trabalho de conclusão de curso, enfim. Mas aí tem aí uma série de regras, uma série de normas que precisam ser seguidas para essas referências e também para as citações. Então, se você está utilizando naquele determinado momento um capítulo de livro, se você está fazendo um estudo de uma tese de doutorado, se você está fazendo um estudo de uma dissertação de mestrado, se você está fazendo uma leitura, uma interpretação, uma análise de um artigo em um periódico, como que é feita como que é a norma, né? Qual que é a regra para você referenciar esses trabalhos? Como que você vai colocar lá no finalzinho, referências bibliográficas? Quais as regras que você vai ter que seguir? Então, peraí, o autor vai aparecer dessa forma, o título vai aparecer dessa forma, aí tem a questão de número de páginas, a questão do ano, né, da publicação, a edição, caso de livros e tudo mais. Então, é justamente o que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre referências e um pouquinho sobre citações. Beleza? Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aí no nosso ensino remoto emergencial. Eu espero mais uma vez, eu gosto sempre de pontuar isso, né? Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que estejam em segurança. E apesar da distância, né, a gente busca meio que com essas videoaulas, com essas aulas síncronas, se aproximar um pouquinho mais, né? Então, a saudade é grande de estar assim presencialmente, de ter aquele contato, né, mais próximo. No entanto, é um momento que nós precisamos, né, de estar um pouquinho mais afastados fisicamente, mas que vai passar e em breve nós estaremos todos juntos novamente e
Vamos que vamos, muita força para todos nós, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui, como eu tenho costume de fazer já nas outras videoaulas, e vou pontuar algumas coisas com vocês aqui a respeito desse assunto que eu mencionei, sobre as referências e sobre as citações. Então deve estar aparecendo aí para vocês, né? Já deve estar aparecendo aí para vocês. Vou colocar em tela cheia aqui. Bom, então, essa disciplina, né, que nós estamos trabalhando nesse momento é o trabalho de conclusão de curso 1, o famoso TCC-1. E nessa aula, nós vamos falar um pouco, então, sobre referências e sobre citações. Bom, aí aqui tem alguns pontos que eu vou passar com vocês, vou comentar algumas coisas, e aí também depois aquele momento que você vai ter que fazer suas anotações. Você pode também, qualquer dúvida, mandar lá no Moodle, você pode mandar no nosso grupo. Enfim, nós temos aí diversas formas de contato, né, nas mídias sociais aí, onde vocês poderão interagir e a gente pode ter essa troca, né, para a gente aprender junto. Bom, falando um pouquinho sobre referências, né? Segundo a ABNT 2002, o que é referência? Referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação no todo ou em parte. Ou seja, nesse momento você consegue identificar, você permite que você encontre esse trabalho que você está utilizando na sua pesquisa, né? Então, quer dizer, tem uma padronização a qual é utilizada para que você consiga identificar, que você consiga encontrar o todo ou em parte desse trabalho que você está utilizando, né? Que a gente está referenciando, por isso referência, né? Então, essas referências, elas devem atender às normas para a elaboração de trabalhos científicos, né? Então, nós estamos falando sobre pesquisa, trabalhos científicos, e em todo trabalho acadêmico ou científico, deve-se indicar todas as fontes efetivamente utilizadas, adicionadas em listas ordenadas sequencialmente. Então, aqui já começa toda essa questão mais técnica, né? Essa questão de regras, questão de normas, porque em todo trabalho científico, gente, o que deve acontecer é que essas fontes que você pesquisou, essas fontes que vocês analisaram, que vocês fizeram ali as suas anotações, os seus fichamentos, elas devem efetivamente ser listadas, né, em um determinado ponto, seja do seu projeto, do seu trabalho de conclusão de curso depois, e tem que ter ali uma ordenação, uma organização, né? Então, é a importância dessa organização. Então, mas por que essa normalização ela é importante? Porque ela vai permitir a consulta a essas fontes de informação e autores estudados, né, por vocês aí na elaboração da fundamentação teórica utilizadas na elaboração, no caso do TCC-1 do projeto, né? Então, quer dizer, a partir dessa organização, dessa normalização que você faz, é possível você fazer uma consulta, né, a essas fontes. Por quê? Porque está padronizado, tem uma normalização para que você consiga identificar essas fontes que foram utilizadas nesse processo da construção da sua fundamentação teórica, né? Bom, essas normas técnicas da escrita científica, do trabalho científico, é responsabilidade da famosa ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E no Brasil, falando em particular do Brasil, os documentos técnicos científicos devem observar essas regras de normalização indicadas pela ABNT, né? Então, esses trabalhos, né, eles são regidos, né, as normas, elas tomam como base essas normas que são de responsabilidade da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Bom, mas aí eu listei aqui também alguns pontos que são importantes de serem destacados quando se fala em referências, né? Qual a importância dessas referências, a importância dessa organização? Então foram listados aqui alguns pontos. Asseguram a qualidade na apresentação do trabalho, permitem a utilização racional de símbolos e códigos, diminuem as barreiras na compreensão de textos científicos, uniformizam, que é muito importante, é um processo de uniformização, padronização, né? Uniformizam a comunicação, a circulação e o intercâmbio de ideias,
Uma outra coisa importante, né, está até associado com a questão do plágio, né, o cuidado que a gente tem que ter com essa questão do plágio, que eu já comentei com vocês em outra aula. Então, essas referências, no momento que você está referenciando um trabalho, você está listando ali os trabalhos que você utilizou, tem toda essa questão da proteção dos direitos autorais. Tá? E, além disso, tem toda aquela questão da busca, né, de trabalhos, as fontes de informação que você estudou, que você analisou. Então, a partir do momento que você tem essa normalização na questão das referências, tem um processo de facilitação, ou seja, facilitam o tratamento dessas informações nas bibliotecas, né, pelo processo de recuperação e acesso. Então, quer dizer, a partir do momento que está tudo organizado, que tem toda essa questão das normas que foram seguidas, tem um processo bem mais rápido e bem mais simples, né, ou seja, facilitam esse tratamento das informações no processo de recuperação e acesso nas bibliotecas, por exemplo. Tá? Bom, aqui estão listados alguns elementos que são considerados essenciais no processo de construção aí das suas referências, né? Então, tem um modelinho padrão que foi colocado aqui. Então, por exemplo, sobrenome maiúsculo, o nome, o título em negrito, a edição do trabalho, a cidade, a editora e o ano. E aqui tem até um exemplo, né, utilizando esses elementos essenciais das referências. Então, aqui, Fontenelle, sobrenome, você pode ver que está em maiúsculo. O nome, André Luiz Moreira, tem uma vírgula separando, um pontinho final aqui. O título, como fazer um fichamento, bem associado com o que nós estamos trabalhando aqui, em negrito. A edição, então, 1.ed, né, da edição. A cidade, Fortaleza, 2 pontos, a editora, WordPress editora, e o ano, 2017. Então, aqui está um modelo padrão de como você referencia um determinado trabalho, e assim nós conseguimos analisar também quais são os elementos principais, quais são os elementos obrigatórios ao se fazer uma referência. Então, aqui estão listados alguns elementos que você precisa colocar nas suas referências, né? Porque esses elementos, eles são de vital importância, eles são muito relevantes, né, indispensáveis no processo de identificação do documento, né? Então, os elementos são quais? Autor, título do documento, número da edição, aqui está entre parênteses a partir da segunda, mas vocês podem perceber que aqui, ó, 1.ed, né, então nesse caso aqui, vai muito também de qual normalização que você está seguindo, né? Tem a ABNT, né, que a gente segue, que tem aquela normatização geral, mas aí, dependendo do local onde você esteja construindo o seu trabalho, às vezes tem algumas pequenas nuances, né, umas pequenas diferenças, mas em geral segue o mesmo padrão. Por isso que aqui aparece esse número da edição a partir da segunda. Local de publicação, fonte de informação do documento, o ano, número das páginas para publicações periódicas. Tá? Então aqui estão listados elementos obrigatórios nesse processo de organização, né, de organização das suas referências. Tá? Bom, e a partir do momento que nós comentamos um pouco sobre o que são a importância das referências no seu trabalho, eu trouxe alguns exemplos, né, porque aí depois, é lógico que eu vou falar aqui de maneira bem rápida, né, de maneira bem geral, mas depois eu peço para vocês, né, fica como uma sugestão para que vocês olhem com detalhes e tentem utilizar, né, da melhor maneira possível essas dicas no processo de construção do trabalho de vocês, né? Então, baseado nesses exemplos, vamos ver agora quais os trabalhos que eu já estudei, quais as referências que eu já tenho, e vamos colocá-las nessas normas certinho, né? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui é como referenciar livros, né? Então, tá aqui, ó, já tem bonitinho, né, esquematizadinho aqui a norma, depois vocês podem dar uma olhada com mais detalhes, mas tem lá nome do autor, título em negrito, edição, local de publicação, 2 pontos, editora, ano. Então aqui tem 2 exemplos. O primeiro deles é um exemplo até 3 autores, né? Então aí colocam o nome desses autores, né, a partir do sobrenome, o nome, né, do autor. Aí tem o título do trabalho em negrito, depois tem a edição, o local de publicação, depois a editora, né, e o ano, beleza?
Bom, aqui tem um outro exemplo para 4 ou mais autores, que aí é o famoso et al, né? Então você coloca o nome do primeiro autor, et al, 4 ou mais autores, o título do trabalho, né? A edição, no caso ali até falou a partir da segunda, então quer dizer que esse aqui deve ser a primeira edição, o local de publicação, a editora, o ano, e aqui não está especificado, mas fica até a sugestão, né, para que vocês incluam, que aqui está de maneira geral, mas a numeração, né, de páginas, número de páginas, que é importante de ser colocado aqui também. Beleza? Bom, esse é um primeiro exemplo. Bom, o segundo exemplo seriam para trabalhos publicados em anais. Então, você vai num evento, por exemplo, e aí você envia um trabalho, esse seu trabalho ele é publicado nos anais daquele evento, e aí seu trabalho ele começa a ser citado, né? Então, olha que interessante, até eu acho importante falar do que eu já tinha comentado lá na primeira aula, no primeiro ou segundo, se não me engano, dessa importância da pesquisa e a importância de você divulgar o seu trabalho, né? Então, assim, gratificante você ter um trabalho apresentado em um evento, por exemplo, publicado nos anais daquele evento, aí de repente você está sendo citado por algum pesquisador, né? Porque aquele seu trabalho ele está sendo tomado como referência. Então isso é muito bonito, gente. Isso é muito gratificante. Então aqui também tem a regrinha, né? Para como referenciar trabalhos publicados em anais. Então autor, título do trabalho, né? Então quer dizer em qual evento, né? Nome do evento, número, ano de realização, local de realização, aqui anais ou atas, resultados, entre outros, o local de publicação, editora, data da publicação e as páginas, né? Então, tá bem completinha aqui essa referência e tem um exemplo aqui também depois para vocês darem uma olhadinha. Bom, além disso, né, a partir do momento que você tem uma pesquisa, está desenvolvendo uma pesquisa, vai que você escreve um artigo e muito interessante, você consegue publicar aquele artigo e aquele artigo ele começa a ser citado, né? Então quer dizer, aquele artigo ele vai ser referenciado, e aí você está construindo a tua pesquisa, e aí você utilizou um artigo para a construção do teu projeto, para o teu TCC, como que você vai referenciar esse artigo, né? Então, artigos de publicações periódicas, está aqui a regrinha para eles, nome do autor, título do trabalho, nome do periódico, local, volume, número de página, número, páginas, ano, enfim. E tem um exemplo aqui também de um trabalho, de um artigo, né, publicado, e aí como que está referenciado usando essas regrinhas, tá? Outro ponto muito importante, gente, que assim, a gente costuma usar bastante em trabalhos, que é citar teses, dissertações e TCCs. Como que nós vamos referenciar teses, dissertações e TCCs? Então tá lá, autor, título, número de folhas, categoria, né? Categoria seria dissertação, tese, trabalho de conclusão de curso, a área de concentração, nome da faculdade, nome da universidade, cidade, ano da defesa. Então, por exemplo, aqui ó, tem uma referência de uma dissertação de mestrado que foi realizada lá na Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitiba, no ano de 2005. Então, olha que legal, gente, a partir do momento que a gente referencia, olha a quantidade de informações que nós conseguimos retirar daquele documento, né? Então, a gente consegue identificar o autor, o trabalho, quantas páginas teve, quantas folhas tem esse trabalho, se é um trabalho de mestrado, de doutorado, um trabalho de conclusão de curso, em qual faculdade que foi desenvolvida, qual universidade foi desenvolvida, a cidade, o ano, enfim. Então, quer dizer, são muitas informações que são obtidas através das referências. Tá? Bom, outro exemplo, documentos online. Suponha que você acesse uma determinada página na internet, você vai ter que referenciar aquilo, mas como que você referencia um documento online? Quais são os elementos essenciais em um documento online? O autor, o título, negrito, a URL e a data do acesso. Então, por exemplo, aqui foi feita uma consulta nos PCNs, nos Parâmetros Curriculares Nacionais,
E foi referenciado isso, né, que teve até um acesso aqui, ó, em 29 de agosto de 2011, aqui é o URL, né, onde está disponível. Então, quer dizer, esses são os elementos essenciais quando você consulta um documento na internet, e aí você tem que referenciar esse documento, tá? Os documentos online. Outra referência, então são vários exemplos que eu vou trazer aqui para vocês. Obras de responsabilidade de entidades, né? Então, por exemplo, você vai analisar um manual de uma determinada universidade, né? Essa obra de responsabilidade da Universidade Federal de Alfenas, por exemplo. E aí, como que você vai referenciar esse trabalho, né? Então, você vai colocar a instituição, o título em negrito, o local e a data, né? Então, aqui tem um exemplo do Manual de Normalização para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Dissertações e Teses, no caso da Unifal-MG, e aí está como que a gente faz essa referência, tá? Bom, tem mais um exemplo aqui para responsabilidades diversas, então organizador, compilador, coordenador e editor, né? Então, tá aqui a forma que você faz a referência, né? Então, tem até um outro exemplo aqui, ó, quando faz referência a uma parte da obra, né? Então, aqui especifica as páginas que você utilizou, né? Páginas 123 e 126. Então, veja bem, aqui você tem o nome do autor, ele é o organizador, né? Tem o título, né? O local, o ano, enfim. Então, segue aquele padrão básico, né? Aquele padrão inicial das referências básicas, mas lembrando de ter esse cuidado de colocar aqui a ORG para organizador, enfim. Então, é mais um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Bom, pode acontecer também de você pesquisar alguma coisa e o autor ser desconhecido, tá? Mas e aí, como que você referencia isso, né? Quando o autor é desconhecido, você referencia através da primeira palavra do título em letras maiúsculas. Então, por exemplo, a ética da informação no mercado do ano 2000, papel da fonte da imprensa. Então, o autor é desconhecido, você vem e coloca a primeira palavra em maiúsculo, tá? Enciclopédia Britânica, olha, a primeira palavra em maiúsculo, beleza? Bom, quando nós temos que referenciar relatórios técnicos e científicos, então tá aqui também a regrinha. Autor ou autores, pessoal ou institucional, o título do relatório, a cidade, o ano, a paginação, nota de série se existir. Então aqui tem um exemplo também, tomando como base essa referência. Apostilas e similares, também esse é um outro ponto importante. Às vezes você está na tua pesquisa lá e você encontra um ponto importante a ser estudado numa apostila. Mas aí, como que você vai referenciar essa apostila, né? Ou similares. Então você vem lá, autor ou autores, o título, inclui subtítulo se houver, cidade, ano, a paginação, dados sobre curso e instituição. Então aqui tem um exemplo também, fica o convite para vocês darem uma olhadinha. E agora algumas observações a respeito de referência, gente. Então vamos lá. Nós temos aqui como primeira observação que duas possíveis formas de referenciar o autor, né? Então você tem duas maneiras de referenciar um determinado autor: nome completo ou abreviado. Então, isso é importante de ser destacado, tá? Mas um outro ponto muito importante é que você tem essas duas possíveis formas de referenciar. No entanto, no seu trabalho, se você optou pela primeira forma, ou seja, o nome completo, utilize essa forma de referenciar em todo o seu trabalho. Se você optou pelo nome abreviado, utilize isso também em todo o seu trabalho, beleza? Por quê? Você tem que padronizar, beleza? Então, olha lá, aqui a gente tem um exemplo, né, do José Reinaldo de Lima Lopes. Então tá aqui o sobrenome dele em maiúsculo e olha, o nome completo dele, José Reinaldo de Lima, né? Aqui o título, a cidade, o ano. Aqui, ó, J.R.L. Então, aqui utilizou, olha, o nome abreviado. Então, sobrenome, né, o sobrenome completo, mas o nome, ele está abreviado. Então, são essas duas formas que você tem de referenciar, mas destaco mais uma vez. Se você optou pela primeira forma, utilize em todo o seu trabalho essa forma de referenciar. Se você optou pela segunda, utilize também em todo o seu trabalho, tá? O que se deve, uma segunda observação, deve-se evitar a inclusão de preposições ou de
no sobrenome, tais como da, de, lá, van, von. Então, aqui são alguns exemplos, né, que foram colocados. Então, imagina, por exemplo, tem aqui, ó, Cunha Maurício Gomes da Cunha. Então, esse da aqui, ó, ele costuma ser omitido, tá? Então, deve evitar de utilizar. Então, por isso, olha, da Cunha M.G ou Cunha.mg. Beleza? Vin, van, Gassen. Gassen, W. Tá? Então, evitou esse van aqui. Outro ponto importante, outra observação, uma terceira observação, é que muitos autores têm o sobrenome lá, neto, filho, júnior, sobrinho. Então, quando isso acontecer, quando você estiver referenciando um trabalho onde o autor ou editor tem como sobrenome lá neto, filho, júnior, sobrinho, essas palavras elas não entram como primeira no sobrenome. Tá? Então, imagina, por exemplo, que você tem o autor aqui, José Augusto da Silva Júnior. Como que você vai referenciar ele? Silva Júnior, J.A, que é uma das formas, se simplificando o nome dele ali, nome resumido, ou então o nome completo, né? Silva Júnior, José Augusto da. Beleza? Esse é outro ponto importante. Bom, gente, sobre referências, seria isso. Então, acho que já deu alguns minutinhos ali, né? Eu gosto de fazer vídeos menores. Então, eu vou parar nessa parte das referências e vou gravar um outro videozinho, também menorzinho, falando um pouquinho sobre citações. Beleza? Então, eu vou voltar aqui. Vou parar o compartilhamento. Bom, e aí, gente, então, sobre referência seria isso. Como eu falei, são só algumas observações, alguns detalhes que eu quis trazer aqui para vocês, com alguns exemplos, e aí eu vou pedir também, mais uma vez, para que vocês olhem com atenção esse material, analisem os trabalhos que vocês estão trabalhando, que vocês estão estudando, façam as marcações, né, dessas referências, seja um livro, tese, dissertação, artigo, observe as regrinhas que foram passadas aqui e coloque nas normas, né? Vocês vão ver o tanto que isso ajuda, beleza? Então, eu volto já já falando um pouquinho sobre citações, tá bom? Abração, até daqui a pouco.